E aí galera, mais um No Clima do Esporte está no ar para desvendar as influências do clima no desempenho dos atletas. Hoje o nosso assunto é a umidade relativa do ar. A gente não vê ela, mas sente todos os efeitos que os baixos índices podem causar. Aqui no Brasil, no meio do ano, é o período de seca e quando são registrados os menores valores de umidade do ar. Mas o que essa condição de tempo tem a ver com o jogo da Copa do Mundo, por exemplo? Para começar, várias cidades-sede registram baixa umidade do ar entre os meses de junho, julho e agosto. Além disso, esses valores extremos ocorrem normalmente no meio da tarde, próximo ao horário de vários jogos. E o ar seco pode sim alterar o desempenho de jogadores durante as partidas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ideal para o corpo humano são índices de umidade acima de 60%. Só que em Brasília, a média de umidade do ar em junho é de 61% e em julho os índices chegam a apenas 58%. Em Cuiabá, o normal em junho são índices em torno de 63% e em julho mais baixos ainda, por volta dos 56%. Isso que nem estamos falando nos extremos registrados. Na capital mato-grossense, por exemplo, a menor umidade no mês de julho em 2013 chegou a 15%, o que colocou a cidade em estado de alerta. Na região central do Brasil, o tempo seco aumenta o número de queimadas. E aí vem os problemas para a saúde. Os mais comuns são alergia, sangramento do nariz, ressecamento de pele, irritação dos olhos, garganta seca e dificuldade para respirar. Mas não é apenas no Cerrado que os jogadores vão enfrentar baixos índices de umidade do ar. Em São Paulo, por exemplo, o valor mais baixo já registrado na história chegou a 10% e a cidade chegou a entrar em estado de emergência devido à baixa umidade. Nos grandes centros, o tempo seco piora a qualidade do ar e aumenta a concentração de poluição. E neste caso, as vias respiratórias são as mais prejudicadas. Além disso, doenças como gripe são bem mais comuns. Durante os exercícios físicos com baixa umidade do ar, o atleta corre o risco de desidratação e hipertermia. Isso sem falar na queda de performance. Além de beber muita água, é preciso tomar cuidado com os isotônicos devido ao seu conteúdo de sal e também glicose. Além disso, claro, os treinadores devem transferir os treinos para o período da manhã, quando a umidade do ar é mais elevada. E uma dica muito importante é não tomar banhos muito quentes e evitar o uso de buchas, que retiram a proteção de gordura normal da pele. Um jogo em que a umidade do ar pode ser decisiva é entre Bélgica e Argélia, em Belo Horizonte. Os belgas vêm de um clima frio e chuvoso, e a Argélia é de um país com tempo bastante seco e que são acostumados com as baixas umidades do ar. Será que o clima deve levar vantagem aos africanos? Vamos combinar que a nossa torcida é que as outras seleções sofram com isso, não a brasileira, né? O No Clima do Esporte fica por aqui, mas a gente volta na semana que vem com muito mais curiosidades e informações sobre clima e Copa do Mundo. Eu espero você. Até lá! Mas você sabia que na hora do primeiro gol marcado em Copa do Mundo estava nevando? O jogo era entre França e México. Os franceses venceram por 4-1 e o jogador Lucien Lohan foi o marcador do primeiro gol da história das Copas do Mundo. E neste exato momento nevava no estádio Centenário, que foi construído em Montevidéu